Sejam muito bem-vindos a mais um Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, minha parceira sócia, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Paul. Olá, pessoal que está nos assistindo novamente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana, sou consultora de carreira e negócios, além de coach. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial no quadro. A gente já teve a chance de conversar um pouquinho com ela e só nessa pequena conversa a gente já se apaixonou, que é a Lilian Schiavo. Ela é presidente da OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. E a Lilian tem uma história incrível que ela vai trazer pra gente. Se eu fosse vocês, eu já ia de bordão, né, Paul? Pega papel e caneta. E anote todos os insights, que tá incrível. Vou falar para você, a gente teve a oportunidade de bater um papo com ela antes aqui, e ó, eu me arrepiei, me emocionei, vai ser demais. Se prepare. E o negócio nem começou ainda, hein, gente? Então fiquem de olho para ver o que vem por aí. Lilian, muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar a sua história. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que a nossa audiência te conheça. Ok, eu sou Lilian Schiavo. Sou casada com um italiano há 35 anos, sou mãe de 2 filhos, Gianmarco e Alessia, e a minha carreira começou, eu acho, com a formação profissional, que eu sou arquiteta, formada pelo Mackenzie, porque eu era uma criança que gostava de desenhar. Meus pais eram médicos e eles queriam muito ter uma filha médica, né, lógico, só que eu ficava desenhando, meus cadernos não tinham quase nada escrito, só desenho. Eu queria ser arquiteta. Aí eu fiz arquitetura, depois eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa para os meus pais ficarem felizes também, porque eu sou japinha preza muito essa questão da relação com os pais. Então eu falei, pai, eu fui para o Havaí estudar 1 ano no Hawaii Law College. E lá eu entendi que eu era uma pessoa muito privilegiada por ter os pais que estavam me permitindo ter aquele momento, né, de estudar fora, de conhecer um outro idioma. E quando eu voltei, eu falei, pai, eu não vou desistir da arquitetura, mas eu quero fazer alguma coisa que realmente te deixe orgulhoso de mim, né? Escolhe qualquer coisa menos medicina. Aí ele falou administração hospitalar, que era uma carreira que estava chegando no Brasil. Meus pais eram médicos, eles tinham um grupo de empresas, entre essas empresas um hospital, e aí eu sou a 2ª turma da Faculdade de Administração Hospitalar no Brasil. Aí depois, mais para frente, um dia eu sou muito curiosa, eu descobri que precisavam de um engenheiro de segurança, e o engenheiro de segurança era uma remuneração muito alta. Eu falei, gente, não, eu vou ser a engenheira de segurança. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de engenharia de segurança. Então, a minha formação acadêmica é essa. E eu acho que o que é a minha trajetória de vida é que eu vivi sempre em corredor de hospital por causa dos meus pais. E depois eu fui para o sindicato, né, do hospital. Eu fui, acho que a mais jovem diretora sindical patronal que teve, do Sindicato dos Hospitais, que eu assumi, eu tinha acho que uns 30 anos, porque eu não tinha meus filhos ainda. Eu tinha 30 anos e aí, por conta de ser diretora do sindicato, eu falo que o que move muito as mulheres, eu não sei se os homens, mas as mulheres, é a indignação. Se a gente fica indignada com alguma coisa, a gente não consegue ficar quieta, né? E a nossa resposta, ela não é uma agressão física, né? Se você pensar, as mulheres são muito inteligentes, porque a gente responde de uma forma muito estranha. Nós perdemos uma ação trabalhista gigantesca no hospital, e eu achei aquilo uma injustiça tamanha, e eu perguntei, como é que pode? Como que nós perdemos? Era tão claro, era tão visível que estava tudo errado nesse processo. Então, juiz, cada cabeça uma sentença, acho que só sendo juíza que você vai entender como funciona a justiça do trabalho. Para que foi que me falaram isso, né? Aí eu me inscrevi, fui lá no tribunal, levei meu currículo, e me inscrevi, e eu virei juíza classista na Justiça do Trabalho durante 6 anos. Foi uma escola,
porque ali eu aprendi que não basta você ter razão, você tem que provar que você tem razão. E às vezes a gente é tão ingênuo que imagina que as coisas estão tão claras que você não precisa nem explicar, né? Então essa foi uma situação que me fez virar juíza classista. Depois, o que aconteceu? Eu trabalhei como diretora no hospital, na medicina de grupo. Aí eu fundei um grupo odontológico, porque eu entendi que a saúde precisava de várias coisas, não era só a parte da medicina. Então, nós criamos um grupo de psicólogas para atender não só os pacientes, como os acompanhantes, e também o grupo odontológico, porque eu entendia que a saúde era sistêmica, né? Além disso, o que mais que eu fiz? Fui trabalhar como engenheira de segurança também, e um dia uma amiga me convidou para ir numa reunião de uma ONG chamada OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que era presidida pela Adelina Silveira Alcântara Machado, né, que é a esposa do Caio, das feiras e eventos, e era um lugar onde a gente criava laços tanto comerciais como de amizade. E ela tinha um trabalho muito grande, solidário. E isso me chamou a atenção, porque eu entendo que a gente não veio aqui a passeio, né? Nenhum de nós. E que se nós vivermos as nossas vidas voltados só para a gente, então não adiantou nada ter aprendido nada, né? Eu acho que a gente está aqui para dividir, compartilhar. Então a OBME foi um espaço onde eu me identifiquei muito. E a Adelina, ela foi a presidente fundadora, ela ficou como presidente foi fundada em 2007 e ela ficou até 2017 como presidente, né, durante 10 anos. Só que ela foi acometida por um câncer muito agressivo e aí, antes de falecer, ela me escolheu para sucedê-la na presidência da OBME, né? Então, começou essa uma guinada, que eu falo que eu agradeço muito a Deus, porque quando eu olho para trás, né, às vezes as pessoas, é bem isso, né? Como que você foi parar aí? Não é assim que falo? Lília, como é que você... Eu falo assim, gente, na realidade, eu acho, hoje eu tenho 61 anos, né, de idade, e quando eu olho para trás, eu vejo como, na verdade, as coisas mais absurdas que você foi fazendo, elas têm uma ligação, né? Se você pegar a sua trajetória profissional, eu tenho certeza, você fez um curso de alguma coisa que na época você achou que era inútil, mas você fez por curiosidade, porque você gostava, só que esse conhecimento juntou com outro que você teve, com o que você conversou com seus amigos, ou que você aprendeu com seus pais, e aí você vai costurando, sabe, todos esses conhecimentos, e eles vão te mostrar que você está exatamente onde deveria, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é o resultado de tudo que você faz na vida. Não existe caminho para sucesso, eu não acredito nisso. Eu acredito sim que você vai costurando e aí as coisas vão acontecendo. Ninguém quer ser presidente, né? Eu acho que se for assim, seria muita arrogância da pessoa. Eu acho que a pessoa consegue chegar, alcançar alguma posição, não porque ela tenha vislumbrado assim algum dia, eu quero chegar lá. Não, ela simplesmente foi fazendo o que ela amava, foi fazendo o que ela gosta, da melhor forma possível, e quando ela viu, ela tinha alcançado o cume, porque não dá para ser diferente, né? É isso mesmo, Lilian. Antes da gente fazer o nosso intervalo, eu queria só explorar mais a OBME, né? Porque eu acho que muitos dos telespectadores não sabem o que é. E eu queria que você contasse um pouquinho o que a organização faz, a que ela veio aqui, a que ela está presente hoje. A OBME é a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Nós somos membros da FCM, que é Femme Chef d'Entreprise Mondiale. Foi fundada em 1945 na França, pela Madame Yvonne Fanin. Eu falo que é incrível, no pós-guerra, né?
Quando ela ficou viúva, ela resolveu se unir com outras empresárias, porque naquela época era muito difícil mulheres em cargos de liderança. Se a gente tem dificuldade hoje para ser uma CEO, e nós estamos falando de uma organização que são donas de empresas, mulheres donas de empresas, mulheres fundadoras de empresas. Então, se isso hoje é difícil, imagina em 1945. E aí ela começou na França, depois foi para os países de língua francesa, e aí para a Europa. E quando ela viu, hoje nós estamos nos 5 continentes e mais de 120 países. É a organização pioneira em conectar empresárias no mundo inteiro. Nós temos laços comerciais, porque fazemos negócios, mas acima de tudo, laços de amizade. Eu falo que é o mais incrível dentro da OBME, são os laços de amizade que a gente cria. Realizamos missões, congressos internacionais, e temos status consultivo na ONU, e por isso nós temos essa honra de participar de eventos da ONU Mulheres também. A OBME tem parceria com várias outras organizações, Então, por exemplo, eu faço parte do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais, também da RIMEL, que é a Rede Internacional de Mulheres Líderes. Eu sou membro da comissão diretiva, faço parte também representando o Brasil na Convergência Empresarial de Mulheres no Mercosul. Então, e sou embaixadora da paz pela UPF, que é uma organização presente em mais de 190 países e que ela se preocupa em reunir líderes globais em busca da construção de um mundo de paz, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Então, estamos aí com várias organizações. Muito legal. Vamos fazer um intervalinho? E aí a gente retorna e faz algumas perguntas aqui, que a cabeça já borbulha, Pô? E aí a gente faz algumas perguntas. É rapidinho, a gente já volta. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Lilian, tanta coisa que eu tô até cansado, imagina. Acho que de uma família japonesa, normalmente eles querem que seja engenheiro, médico, advogado. No seu caso, só faltou advogado, né? Tanta coisa que você faz. Agora, Lilian, como é que tudo isso cabe na sua agenda? Imagino que deva ser um desafio você conseguir equilibrar tudo isso com casamento, com filhos. Como é que você faz para conseguir conciliar tudo isso? Então, eu acho que às vezes eu erro, Às vezes eu peso muito a balança para algum lado e aí eu peço desculpas. Por exemplo, sábado, eu tive que participar de um evento ao vivo que era na Coreia. Começava às 9h30 da manhã na Coreia, terminou 1h da tarde, o que aqui quer dizer que eram 9h30 da noite.
E o final de semana, a gente tem estipulado que é o tempo de ficar com a família, né? É o nosso tempo, porque agora, com a pandemia já deixando muitas atividades retornarem, a minha família já retornou às atividades. E esse sábado em especial, eu falei para ele, gente, eu não posso, eu tenho que ficar na frente do computador das 9h30 até a hora que terminar, e eu não sei que horas termina. E lógico que dá um remorso, né? Porque, poxa, eu quando meus filhos eram pequenos também, muitas vezes eu tive que viajar e deixar meus filhos com meu marido ou com babá. Então, assim, é mentira que a mulher consegue ser super mulher, né? A gente realmente, às vezes, erra, pesa muito de um lado ou do outro, deixa de fazer. Mas eu acho que o importante é você amar tudo que você faz. Sabe quando fala... A primeira vez que eu leio muito, né? Então, mindfulness. Quando eu fui ver o que era, falei, gente, isso daqui é ridículo, porque isso a gente pratica o tempo todo, desde que nasceu, né? Porque para você conseguir fazer qualquer coisa, você tem que estar focado. Então, naquele momento, você está lá, integral, 100% focado naquilo, o mundo pode estar desabando, mas você está prestando atenção naquilo. Aí você termina aquela atividade e parte para outra. Eu, pelo menos, sempre fui assim em tudo que eu fiz, como mãe, como empresária, né, como esposa. Então, é lógico que não dá para ser perfeita, até porque se eu fosse perfeita eu seria muito chata, né? Não tem como, todos nós temos defeitos, mas eu acho que o grande segredo de você fazer muita coisa ao mesmo tempo é você gostar de tudo que você faz realmente. Eu acho que é isso. Aí você consegue. Se tiver uma dessas coisas, sabe assim, que, nossa, amanhã eu vou ter que acordar e fazer isso. Não, meu Deus, eu não quero. Então, eu sempre falo para a pessoa, se você tem essa sensação, larga disso e procura o que realmente ikigai, o que é o seu propósito de vida, né? Fantástico. Gente, deixa eu só complementar, só mais uma perguntinha. Vou até te atravessar. Emília, aproveitando o gancho dessa pergunta, a mulher, normalmente, ela tem uma sensação de culpa muito maior que o homem, né? Na verdade, o homem não se sente culpado por nada, né? Ele pega, sai fazendo, ele às vezes não deixa de ficar com a família e acha que todo mundo tem que entender. Homens, me critiquem, mas tenho alma feminina, sou rodeado de mulheres. E essa culpa, até quando a mulher vira mãe também, né? Dizem que quando nasce uma mãe, já nasce uma culpa também. Como é que foi lidar com essa culpa, se ela existiu, claro, com todas essas demandas que você tem? Porque não é fácil, né, para uma mulher ter que equilibrar todos esses pratos. Eu acho que, nesse caso, eu fui muito privilegiada, para começar, por conta da minha própria família, né? Então, assim, a minha mãe, ela era médica, formada na USP em 1954. Pensa nisso, naquela época que as mulheres realmente não faziam faculdade, ela se formou médica na USP e o pior, ela foi ser ginecologista obstetra, quer dizer que eu passei minha vida vendo minha mãe dormindo vestida, dizendo, hoje eu tenho que dormir vestida, porque se for nascer, vão me chamar do hospital, eu tenho que sair correndo o mais rápido possível. Né? Esta era a minha mãe. E as minhas avós, as duas, também eram duas mulheres extremamente visionárias. Uma, ela foi visitar, era uma família que tinha uns casamentos marcados, porque eram famílias importantes. Mas antes de casar, ela foi visitar o irmão, que estava estudando em Tóquio, na faculdade de Waseda, e quando chegou lá, ela conheceu o melhor amigo do irmão, e se apaixonou, e não queria mais voltar para casar, porque ela tinha descoberto amor. Esta mulher, que vem de uma família nobre, com casamento marcado, com o maior conforto, ela fugiu o namorado e vieram para o Brasil. Né? Então, assim, uma mulher totalmente, na época, uma doida, né? Que resolveu enfrentar o mundo, atravessar o oceano por conta de um amor. E a outra avó, que era a mãe do meu pai, era uma pessoa que eu não sei como, até hoje eu me pergunto como, ela era formada em literatura pela Universidade de Tóquio. E eu estou falando que as mulheres daquela época, elas mal sabiam escrever, elas não sabiam ler. Como é que a minha avó podia ser formada numa universidade?
e formada em literatura japonesa. Era uma pessoa extremamente culta, né? E aí você imagina como ela criou o meu pai e como a minha mãe também foi criada. Então eu tive a sorte de ter dois pais extremamente fora da caixa, sabe assim? Eles me educaram dizendo que mulher pode tudo. Meu pai queria ter herdeiros, né? Queria deixar uma herança, um legado. Então tem que ser para pessoas corajosas. E ele teve duas filhas, mulheres. Então quando eu pedia, pai, conta a história para eu dormir, ele contava a história da Madame Curie. Você não tem noção quantas vezes eu ouvi a história da Madame Curie, da Florence Nightingale, da primeira mulher que cruzou no avião. Então meu pai ficava contando história de mulheres e ele dizia para mim, Lilian, você pode ser tudo o que você quiser na vida, né? Então, assim, para os homens, né, que são pais de meninas, eu sempre falo, gente, não deixem, olha, é isso, não permitam que suas filhas tenham qualquer dúvida a respeito do que elas possam fazer. Então, eu fui criada com essa família fantástica, né, que me deu essa base, e aí, na hora de casar, meu pai, óbvio, eu falo que eu sou a perfeita obediente, né? Você já viu a história da arquitetura? Então, meu pai achava que, tudo bem, minha filha não quis fazer medicina, mas ela pode casar com um médico, já vai ser bom. E se for japonês, então melhor ainda. Você não tem noção de quantos médicos japoneses meu pai apresentou para mim. E eu, muito obediente, porque isso faz parte da minha personalidade, né? Eu encontrei um italiano mesmo, meu marido, eu conheci no carnaval na Bahia, Itaparica, um italiano cabeleireiro, e foi com ele que eu resolvi que eu ia viver a minha vida inteira. Então imagina o meu pai, o susto que ele levou comigo durante a vida inteira, só que eu acho que no fundo, ele achava muito engraçado, porque eu era fruto daquilo que ele tinha me ensinado. E outro dia eu vi a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, ela fez uma postagem, ela escreveu assim, eu sou uma mulher que presenteia o namorado com flores, e ele gosta disso, e eu não vejo por que todos os homens não são assim. E quando eu li aquilo, eu falei, gente, eu consegui educar minha filha, né, da mesma forma que eu fui educada, né, sabendo que a gente não tem barreiras. O meu marido, por ser europeu, ele tem um pensamento assim muito aberto. Então, às vezes, quando eu precisava viajar, ele ficava com as crianças. Eu tinha medo de dar banho, porque eu sou atrapalhada. E ele falava, Lília, eu dou banho nas crianças. Todos os banhos dos meus filhos, ele saía do trabalho mais cedo e fazia questão de vir dar banho ele, né? E sempre me ajudou. E a gente dividia durante as mamadas. Às vezes eu estava cansada, ele falava, depois deixa comigo que eu vou ficar minando, né? Então, assim, eu acho que dá para ser, viver como mulher, lógico, vai ter remorso, vai, mas dá para ser muito feliz também, né? E depende de como a gente encara a vida. E se você tem filhas, você pode criar filhas extraordinárias, né? Dando bons exemplos para elas. Eu contive as lágrimas para não chorar aqui no programa, mas me arrepiei com a sua história. E olha, eu vou até deixar de falar, para eu não, senão só eu vou fazer pergunta. Esse é uma mensagem muito importante. Daí eu, como mulher, tenho essa identificação. Também fui criada, graças a Deus e pelos meus pais, de uma maneira muito empoderada, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a gente até conversou sobre isso esses dias, né, Paul? A sociedade impõe valores e forças na gente que a gente não tem ideia do quanto isso impacta a nossa vida e a nossa carreira. Então é sempre bom ouvir pessoas que têm valores como os nossos e que aplicam isso, né, diariamente nas suas carreiras, e isso explica muita coisa, explica inclusive quem você é, essa simpatia e onde você está, né? Então é algo que realmente é impactante. Mas eu queria fazer uma pergunta, tirando agora um pouco do momento emoção, né? Que senão eu sou canceriana, tá, Lilian? Então, se eu começar a chorar, eu não paro mais. Então, pelo bem de vocês, é melhor. Eu queria saber o seguinte: essa sua atitude que alguns chamariam como irreverente, né? De quero fazer medicina? Não, vou fazer outra coisa, e sempre seguir o seu propósito. Eu imagino que em algum momento você deve ter dado algum passo errado, que você foi e falou, não era muito bem isso que eu queria.
eu queria que você compartilhasse. Já teve algum momento em que você se viu num erro e precisou voltar atrás, ou se, por sorte, isso nunca aconteceu? Não, nossa, eu errei tanto na vida e eu falo que eu sou tão grata a todos os erros que eu cometi. Gente, se tem uma coisa que molda uma pessoa é queda. Como é bom cair, sabe? Como é bom passar por problemas. E quando eu falo problemas e perdas, são problemas e perdas de todos os níveis, né? Você pode aprender quando você perde a saúde, né? Você pode reparar isso. A pessoa, depois de alguma doença, ela volta diferente, né? Você pode aprender quando você tem perda financeira e você fala, gente do céu, como é que eu caí nessa história, né? Eu, particularmente, já caí numa história, já fui, e eu vou falar que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu fui vítima de um crime patrimonial muito gigante, e quando eu fui na delegacia, o delegado falou assim para mim, primeiro que ele falava, Lília, eu já vi gente perder muito menos do que você, e assim, a pessoa se suicidar. E você vem aqui todo dia para saber o que vai acontecer. E assim, da onde vem essa força? Eu falei, não tenho a menor ideia. Não tenho, não sei, mas é só que uma questão que desistir não faz parte da minha cabeça. Eu não entendo que eu tenha que desistir. Eu não vou desistir. E aí um dia eu falei para ele, né, porque acabei ficando amiga do delegado, de tanto ir na delegacia, no DEIC, um dia eu falei para ele, eu quero entender. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou, a minha família também sempre trabalhou. Nós nunca fizemos mal para ninguém, muito pelo contrário, né? Nós ajudamos as pessoas sempre que nós pudemos. E como é que aconteceu uma coisa dessas? Né? Assim, não é que eu não tenho inimigos, né? Porque às vezes tem pessoas que têm inimigos. Tá? Falei, por que aconteceu isso comigo, né? Eu queria entender. E o delegado olhou para mim e fez assim, Lília, você já se olhou no espelho? Eu falei, eu olho todos os dias. Ele falou, você tem algumas características que fazem com que você seja vítima. Olha só o que eu tive que ouvir. Primeiro, você é mulher. Segundo, você é japonesa. Terceiro, Lília, qualquer pessoa que conversa com você percebe, você é 0% agressividade. Né? E realmente eu sou incapaz de matar uma mosquinha, sabe? Eu sou daquelas meio budista que pega a formiguinha e fica soprando para ela sair do seu prato, mas você não mata. Eu falei, tá bom. E naquele dia eu voltei para casa e eu pensei, porque eu sou mulher, eu não vou deixar de ser mulher, é impossível. Porque eu sou japonesa também, não vou deixar de ser. E porque eu tenho agressividade zero. Tudo isso que ele falou, que talvez tenha sido o motivo de eu ser uma vítima, eu vou transformar em força. E se você observar, eu cheguei onde eu cheguei por causa dessas características. Ser mulher, né, ter essa disciplina japonesa, né, essa docilidade japonesa, e ter 0% de agressividade. Como é que eu poderia liderar um grupo de mulheres se eu fosse agressiva? Se eu saísse batendo em todo mundo? Se eu não tivesse educação, né? Então eu acho que eu consegui transformar o que era a minha fraqueza em força. Eu acho que é assim que, sabe, você chega lá. Nossa, impressionante, porque realmente, Lilian, eu acho que essas características que realmente, que para um determinado segmento pode até ser uma fraqueza e te deixar vulnerável, mas quando você aproveita elas e aproveita com força e transforma isso nas suas fortalezas, seguramente você tem o resultado, porque para fazer tudo que você faz, exatamente, você tem que ter zero agressividade mesmo. E o que é bom, né? Porque o mundo já é tão agressivo, né? Que precisa de pessoas assim que falem com paz, que transmitam essa segurança, né? Ele família japonesa extremamente conservadora, mas não a sua, né? Que desde a avó já, com faculdade naquela época, realmente uma família totalmente visionária, né? E isso se transferiu na sua carreira, né? E a gente vê isso por tudo isso que você faz. Com seus filhos,
como é que é essa relação? Porque o seu marido é europeu, né? Então tem um background um pouco diferente de uma família japonesa. Eu tive a possibilidade de morar na China um ano, então eu sou asiático de carteirinha, eu acho que eu já nasci asiático, tanto que eu não voltaria para o Brasil, voltei porque tinha que voltar. Eu amo a Ásia. Como é que é essa relação dessa cultura japonesa com a europeia, né, na relação com os filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia? Então, você imagina, né? O meu pai, ele era descendente de samurai. Então, por conta disso, eu acho até que a gente tinha essa possibilidade de ter uma educação, assim, tão boa, né? Porque samurais eram nobres. E aí eu fui criada com um homem que era zen total, e ele dizia assim para mim: Lilian, as pessoas não podem saber os seus sentimentos, você tem que ser como um lago de águas calmas, paradas, e por isso que os japoneses, na sua maioria, aparentam tanta tranquilidade, estão sempre com um sorriso nos lábios, né? Não é porque ele não está nervoso, é porque ele foi educado para ter essa postura, assim. E eu vou contar, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter casado com um italiano, napolitano, né, do sul da Itália, porque quando eu casei com ele, ele veio da Itália, lógico, ele fala o dialeto e fala o italiano. E eu mal falava italiano direito. Então, o que aconteceu a primeira vez que o meu marido ficou bravo comigo? Primeira briga que a gente teve, eu vi um homem esmurrando a parede, blasfemando em dialeto napolitano, ficando vermelhinho, bravo. E eu comecei a olhar e eu falei, gente, isso parece desenho animado. Sabe desenho animado que sai fumacinha da orelha, assim? E aquilo para mim estava muito engraçado, porque eu fui criada, eu nunca tinha visto ninguém gritar, nunca tinha visto ninguém se exaltar, muito menos esmurrar a parede. E aí ele foi ficando bravo e foi me dando um ataque de riso. Quando ele olhou para mim, eu estava rolando, literalmente rolando, de dar risada. Eu chorava de rir. E ele parou e falou, o que aconteceu? Eu falei, Pepe, é muito engraçado, eu nunca vi, você tá bravo? Ele fazia assim, eu tô muito brava. Aí eu ria mais ainda, porque eu achava engraçado alguém estar muito bravo. Eu não sabia como era isso, né? E até que no dia seguinte, eu cheguei no hospital, falei pro meu pai, pai, que incrível, o Pepe é visceral mesmo, sabe? Ele ficou bravo comigo. E assim, saía fumacinha, aí eu contando para meu pai rindo também. Lilian, o que você fez? Eu falei, eu tive ataque de riso, e a gente achou muito engraçado. Uma das coisas que eu entendi, primeiro que se ele podia estar me xingando da forma que quisesse, porque eu não entendia o dialeto, né? Eu levei uns 3 anos para entender o dialeto. E aí eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, como é que você é casada com o mesmo marido há 35 anos? E eu falo, gente, é muito simples. Eu passei os primeiros anos sem entender o que ele falava. Quando ele ficava nervoso, ele falava o dialeto. Então, eu não entendia. Isso facilitava muito, porque daí, né, eu já sou calma, ainda eu não entendo, então, como que alguém vai brigar? A história de quando um não quer, dois não brigam, ela é real. E aí, quando eu realmente comecei a entender o meu marido, eu tinha um amor tão grande por ele já, porque a gente já estava casado há 5 anos, já tinha nossos filhos e tal. Então, eu não me incomodava mais com nada que ele fizesse, que eu achava que estava tudo bem. E com ele, eu aprendi uma cultura tão diferente da minha, né? E assim, a gente, por ele ser sozinho no Brasil, todos os natais, todas as festas, todo ano a gente tinha que visitar a sogra, e aproveitava, visitava a Itália. Então, assim, tanto para mim como para os meus filhos, foi de uma riqueza tão grande o fato de eu ser casada com o europeu, né? Porque abriu portas assim extraordinárias. Então, o resultado, minha filha é arquiteta também, como eu, ela estudou na mesma universidade, nós fizemos o Mackenzie, ela ganhou uma bolsa de estudos durante o curso, foi morar em Firenze, ficou 1 ano estudando na Universidade de Arquitetura lá, e quando ela voltou, na hora de fazer a tese de graduação, ela tinha feito um curso de restauro, eu achei que ela fosse fazer a tese de graduação de alguma coisa relacionada à Itália, ela me vem com, mãe, eu vou fazer arquitetura japonesa. Eu falei, Lolé, pelo amor de Deus, eu não entendo nada de arquitetura japonesa.
nem você. Ela falou exatamente por isso, é a minha última chance, né, na tese de graduação, de eu me especializar em alguma coisa que nós nunca vimos na vida. Aí chamei um primo meu, que é um expert, que morou no Japão, é um arquiteto premiado, ele estudou no Japão, estudou aqui comigo também. Chamamos o meu primo, ele deu uma aula de arquitetura japonesa, conclusão, ela tirou 10 com louvor, indicação para publicação, e o meu filho mora na Austrália, e depois ele fez todo o Sudeste Asiático, conheceu lugares que eu nunca ouvi falar, né? Ele fala vários idiomas, eu falo assim, um dia ele me manda uma foto com uma echarpe, assim, sentadinho no chão, na rua, com um tapete na frente. Eu falei, Jean, você virou monge? Ele falou, não, mãe, eu vou alimentar os monges. Você faz isso para você fazer oferta da comida, né, para os monges. Eu sei que ele voltou uma pessoa totalmente diferente, né, porque ele passou por experiências que eu particularmente não tive, né. Então eu acho que casar com diferente, né, é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. É muito bom. A pergunta foi justamente por isso, pelo contraste, né? De uma família italiana, eu conheço vários, tenho amigos italianos que têm essa energia, né? Do falar, gesticular e tudo mais, com uma família japonesa, descendente de samurais, aquela coisa mais calma, aquela coisa mais tranquila. Então foi justamente esse contraste, olha aí, você é o exemplo vivo da diversidade, né? Ah, sim, eu sou cidadã italiana, pensa nisso, eu com passaporte europeu. É muito bom. E Lília, deixa eu perguntar uma coisa. Você trouxe muito essa ideia de trocar, né, de conhecer pessoas novas. E eu imagino que hoje, inclusive na OBME, grande parte do seu trabalho tem um embasamento no networking, né? E toda essa troca de conhecer pessoas e fomentar relacionamentos. E eu e o Paul, a gente trabalha muito com networking, a gente tem até uma mentoria que fala sobre isso, é uma das bases do nosso trabalho. E eu queria saber como você aplica o networking nesse montão de coisas que você faz, e principalmente dentro da organização, que imagino que boa parte do trabalho deva ser vinculado a esses relacionamentos. Nós estamos agora organizando um webinar com a Argentina. Nós fizemos o que é networking, né? Primeiro foi um pedido do Consulado do Paraguai, precisava com a pandemia, a gente precisa de cesta básica. Eu falei, a OBME pode ajudar, vamos fazer um webinar. O webinar se transformou em oportunidades de negócios Brasil-Paraguai, e assim, com presença de ministros, embaixadores, cônsules, foi um evento assim maravilhoso, e aí eu vi o quanto a solidariedade, a empatia, são importantes nessa pandemia, né? Nós realizamos esse primeiro evento com o Paraguai. Aí, depois disso, passou um tempo, me procuraram e disseram assim, Lília, a Bolívia, as imigrantes, elas não conseguem voltar, a fronteira fechada, estão passando dificuldade, são mulheres que praticamente todas vieram para a confecção, né? Trabalhar em confecção, e agora com as confecções paradas, elas estão passando dificuldade. Falei, então vamos fazer um segundo webinar internacional, Brasil-Bolívia, e eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu estava abrindo, eu não, né, mas a OBME, junto com a Embaixada e o Consulado da Bolívia, nós estávamos abrindo negociações entre os dois países, depois de 12 anos sem diálogo. 12 anos. Quando eu descobri que nós estávamos fazendo isso, eu falei, gente, é muito bonito, e é tudo fruto de network. Agora nós vamos, já estamos organizando, já tem a data, vocês estão convidadíssimos. O terceiro webinar vai ser Brasil-Argentina, que também é um grande desafio, por conta de que os países também estão com relações diplomáticas um pouco estremecidas, e eu acho que nós somos mulheres tão loucas que nós dizemos que, independente da política, independente de quem esteja no poder, né, que os países têm empresas, e essas empresas precisam continuar vivendo, precisam girar a economia, precisam continuar trabalhando, e que nós podemos ser pontes entre essas empresas e entre os países, né? Então é um desafio gigante, mas é tudo movido, eu falo que tudo que eu consigo na minha vida, com certeza é networking.
E às vezes perguntam, como você faz network? Eu sempre falo, seja você, sabe? Não seja interesseira, porque se você tiver interesse, eu vou perceber em 1 segundo, né? E qualquer pessoa percebe. Então, seja realmente verdadeira, procure conhecer as pessoas porque você gosta de gente. Eu gosto muito de gente, então eu gosto de fazer amizade, gosto de conhecer. E pode ser que um dia, o fato de eu te conhecer, eu lembre e falo, nossa, Gi, eu tô fazendo alguma coisa, olha, eu acho que você é perfeita para isso. Então, eu acho que networking é assim, né? E é através do networking que se conseguem grandes ações, né? Com certeza, fantástico. É isso que a gente acredita, é o que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Construção de relacionamento, ouvir histórias e se interessar genuinamente pelas histórias. E é daí que começa o relacionamento, né? Fantástico. Que agora é netwaving, né? Que eles falam, não é mais networking, né? É netwaving. É isso mesmo. E aí, Lilian, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu queria saber uma dica de livro. Você já disse que é uma leitora voraz, eu tenho o Paul aqui com a gente que também lê sei lá quantos livros por semana. Então, eu queria saber um livro que te impactou, pode ser mais de um, se você quiser, para o pessoal aqui também poder ler. E muito fã de leituras japonesas, Arte da Guerra, Miyamoto Musashi. Então, na hora que você falou dos samurais, eu sou apaixonado por isso, eu leio muito e por aí vai. Olha, eu vou dizer que ele acabou com a minha lista que eu ia falar. Porque era... Não tem spoiler. Mas tem um Murakami, você não falou esse meu livro de cabeceira, para não falar que é livro de cabeceira, tá aqui, né? Tá na mão. E você já leu o Murakami? Murakami ainda não, tá na lista. Então, ok, coloque na sua lista. A minha lista, então, eu vou falar mas eu vou falar para as pessoas que hoje tem muitos livros sobre Ikigai, né? Que é propósito de vida, que eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que queira ser feliz, né? E eu vou falar de uma coisa que não é um livro, mas que é muito importante, porque eu sou japinha, eu tenho que falar para vocês, é kintsugi. Você sabe o que é kintsugi? Não. Mas você já viu. Sabe aquelas cerâmicas japonesas que elas têm um douradinho assim? Ela é remendado com ouro. Eu sou fã desse conceito. Você sabe qual é esse conceito da pessoa? Né? O kintsugi, ele foi assim, uma cerâmica muito querida de um imperador, quebrou, ele queria que consertasse, ninguém conseguia, aí acharam uma solução que foi criar veios, né, preencher com veios de ouro, e quando essa cerâmica voltou e ele olhou, a cerâmica estava melhor do que anteriormente. E o que é isso na nossa vida, né? Que eu falei que é muito importante a gente quebrar, a gente cair, a gente fracassar, porque é assim que quando a gente se quebra, se rompe, como essa cerâmica, né, e fica em pedacinhos mesmo, e de alguma forma você começa a se juntar, você preenche esses veios com ouro, e você se transforma numa peça única, porque pode ser que aquela cerâmica inicial tinha várias iguais, assim como pessoas, às vezes a gente está igualzinha às outras, e depois de uma queda, depois de alguma coisa muito, né, grave que acontece com você, você volta, mas você volta uma obra de arte, né? Porque aquela cerâmica é uma obra de arte. Não vai ter nenhuma igual, porque não tem como. E é isso que eu deixo para as pessoas sempre, né? Para quem, de alguma forma, está passando por alguma situação, falar, gente, eu estou no chão, caí, quebrei, estou em pedacinho. Olha, dê graças a Deus que você está em pedacinhos, porque você pode ter a chance agora de retornar, assim, extremamente melhor do que você era antes, né? Isso é verdade, né? Não é conceito, não. Isso é real e eu já passei por isso. Com certeza. É um conceito lindo. Não lembrava do nome, mas o conceito eu conheço dessa construção e é o que eu sempre converso com a minha esposa e aplico no nosso relacionamento. Assim, não importa a diversidade que a gente passe como casal, a gente tem que reforçar tudo isso com ouro para que o nosso relacionamento se torne único e cada vez mais bonito. E eu estou há 20 anos com ela, bom, é minha única mulher, né? Conheci na escola, a gente era amigo desde o colégio, desde então estamos juntos com uma filha, e é um conceito que eu acho que as pessoas oriental
passou para a gente precisa se apoderar, pelo menos aqui no Ocidente, de que como é possível você cair, levantar e se tornar melhor, né? Não se tornar simplesmente algo remendado, como a gente vê com algumas pessoas que vivem, principalmente nesse momento do Covid, né? Que tomaram baque, perderam o emprego e tudo mais. Ontem mesmo eu vi uma palestra do Andrew Solomon, é um cara fantástico, que fala sobre depressão, e ele falou justamente isso, né? A forma como a gente precisa de se reconstruir para que não caia e não se perca no meio dessa quebra, né? Fantástico. Porque a vida é isso, né? É uma roda gigante. A vida é quebrar e se reconstruir o tempo todo, né? Com certeza. Fazer e fazer. E aí, para a gente terminar, infelizmente, né, Lilian, mas a gente tem um tempo aqui a seguir, uma dica de carreira para o pessoal que está assistindo. Você já deu várias dicas aqui embutidas, mas seria considerações finais mesmo para o pessoal que está assistindo e que quer crescer na carreira, quer alcançar aquele cargo, aquela empresa, ou aquele propósito desejado. Então, eu sempre falo que o grande segredo é você olhar para o seu coração, olhar para dentro de você mesmo, né? Porque nunca faça uma carreira porque te disseram que isso vai dar dinheiro, ou porque essa é a carreira do futuro, ou porque esse vai ser daqui a 10 anos o boom, porque você vai se tornar uma pessoa extremamente infeliz, fazendo algo que você não gosta e que você escolheu só por causa de dinheiro. Então, o mais importante quando fala que carreira, que caminho que eu vou seguir, é você entender o que é que você mais gosta, o que é mais importante para você. Porque, olha, não vai adiantar nada você ter uma carreira que para os outros possa parecer muito importante, quando você chega em casa e você está sozinho, você é a pessoa mais infeliz e insatisfeita do mundo, né? Então, se você quer ser um roqueiro, né, quer tocar guitarra, vai tocar guitarra. Eu toda vez que eu vejo, vocês vão dar risada, mas é sério, toda vez que eu vejo Iron Maiden, né, porque eles estão assim, não sei se 60 a 70 anos de idade, né? Toda vez que eu vejo Iron Maiden, eu sempre imagino que quando eles começaram, o pai deles deve ter falado assim: meu filho, isso aqui não tem futuro, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não dá dinheiro, e olha, desiste, por que você não vai fazer uma faculdade de direito, por exemplo, né? E eles, na rebeldia, eles continuaram e tem uma fortuna absurda, né? E assim, eu falo que não é só o Iron Maiden, mas eu tenho várias pessoas que eu fico olhando e que largaram, desistiram da faculdade, para quem é mãe ou pai, deixe seu filho escolher o que eles quiserem ser, o que eles gostam de fazer. Não queiram ser, sabe, os donos da verdade. Não é porque deu certo para você que vai dar certo para ele também. Então, eu tenho muito medo de receita pronta, sabe? Toda vez que alguém fala, qual é a receita do sucesso? Como fazer para chegar lá? Como ter o primeiro milhão? Toda vez que alguém fala isso para mim, qual é a carreira que no futuro vai garantir que eu seja rico? Eu sempre me dá um arrepio, eu falo, não acreditem, não sigam. Sigam seu coração, sigam a sua verdade, e aí sim você vai conseguir tudo o que você quiser na sua vida. Fantástico. Incrível. Lilian, muito obrigada, foi muito rico pra gente, né? Foi uma vertente, é louco isso, né, Pô? Porque é uma vertente que a gente acredita muito, mas nos programas nunca ninguém trouxe assim com tanta firmeza, né? Sempre fica ali nas entrelinhas, e a gente puxa, e aí você foi muito clara, e isso para mim ficou ainda mais claro nessa consideração final, que é basicamente tudo que eu e o Pô acreditamos e reproduzimos em todos os programas e em todas as nossas formas de comunicação. Então, muito obrigada pelo seu tempo e por todos os insights. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, amei. Obrigada.